foi. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui para nós agora são 5h46, finalzinho de tarde, sol laranjado para nós aqui, do meu lado. Olá, aqui. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Do lado tá a Cássia, para aqueles que conversam no WhatsApp da loja ou no WhatsApp dela, ela que faz o atendimento das vendas aí, das plantas da Centro-Oeste Rosa do Deserto. E aqui alguns me conhecem como Shimazu, né? Que acabo ajudando ela aí na parte do cultivo, na parte específica da produção das rosas do deserto aqui da Centro-Oeste Rosa do Deserto, né? Então, assim, hoje a gente abriu uma sessão para falar um pouquinho sobre um ocorrido aí, achei até estranho, algumas mensagens a gente recebeu na hora do almoço, falando sobre a Rihanna, uma matriz de sementeira do nosso cultivo, né? Batizada pela Cássia. Pessoal, para quem não conhece, a Rihanna, o ID Rihanna, é um ID exclusivo da Centro-Oeste, né? É uma matriz nossa, vinda de sementes especiais, né, Fernando? Do Léo. E que nós demoramos um bom tempo, foram 2 anos até liberar ela? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Teve todo esse cuidado, teve todo esse estudo, né, com relação à planta, às florações. Por isso que nós postamos várias florações diferentes dela. E nós estamos aqui hoje para afirmar quem é cliente mais assíduo. Alguns que estão aqui são dos nossos grupos, sabem, e nós queremos reiterar que a Rihanna não é uma planta virótica. Então, estamos aqui hoje também para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho com as plantas, né? O manejo delas. Bom, vamos lá. A Rihanna em si, ela tá aqui do lado, aqui, ó. A matriz de sementeira, a sementeira exemplar Rihanna. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história da Rihanna, né? Isso em 2020, agosto de 2020, foi a primeira floração da Rihanna, uma muda de sementeira, das sementes adquirida em 2019, né, no mix de semente do Léo BMA. Então é importante dar esse crédito ao Léo, né? Então aqui no Brasil hoje tem várias plantas aí lindíssimas que são de fruto do trabalho do Léo, né? E aí tem algumas pessoas no Brasil que recebem sementes do Léo e conseguem disponibilizar para seus clientes, né? Como os meninos do Espírito Santo, o Ricardo e o Júnior, né? Os meninos do Barões das RDs. Também tem em Goiás a Júlia, né? Que recebe as sementes do Léo, e tem nós aqui que também recebemos sementes do Léo para colocar no nosso cultivo e também disponibilizar para os clientes, né? Então essa planta é de um mix de semente de 2019, tá? Onde veio florir em agosto de 2020. Então assim, nossa, todas essas informações é importante, está passando? Sim, todas as plantas, se elas são matrizes da nossa coleção, eu tenho um histórico de quando foi colocada a semente, de quando saiu a floração, os registros, as replicações. Então, quem realmente tem um trabalho a sério tem essas informações guardadas em decorrência ao manejo, né? Então, essa primeira floração em agosto, né, a gente colocou primeiramente aqui no nosso Instagram,
onde chamou muita atenção de vários outros produtores que queriam até comprar essa matriz. E a gente não disponibilizou essa planta à venda e nem a réplica desse exemplar para nenhum produtor. O que a gente tomou os devidos cuidados? Primeiro sabemos que na cultivar Rosa do Deserto, como também nos demais cultivares existentes no mundo inteiro, não é só no Brasil, existem doenças que precisam ser monitoradas, né? Então, na parte de Rosa do Deserto, a gente tem doenças como fungo, tem pragas e tem um vírus, né? Então, hoje a gente abriu uma exceção aqui para falar um pouquinho sobre manejo em Rosa do Deserto, para falar sobre vírus, né? Porque o que chegou para nós hoje de mensagem de alguns clientes, de alguns amigos, uma afirmação totalmente errônea, falando que a Riana era uma planta virótica, que todas as Rianas tinham vírus do mosaico. E eu estou aqui para fazer um esclarecimento que não é bem assim, né? A nossa matriz, depois eu viro a câmera aqui e mostro que ela não tem esse sintoma, como estão alegando aí que as plantas que estão sendo comercializadas hoje, elas possuem os sintomas do vírus do mosaico. E não é bem assim que deve ser tratado essa afirmação, né? Então, assim, o nosso protocolo de como a gente procede com qualquer exemplar que vai ser colocado à venda, né? Então, quando a Riana floresceu, né, e chamou a atenção de vários apaixonados por Rosa do Deserto, alguns produtores e alguns colecionadores que queriam de imediato essa planta, a gente fez um freio, né? Primeiro, como é feito com qualquer outro exemplar aqui que entra no nosso catálogo de venda, né, por replicação, né? As sementeiras, quando floresce, se tem a formação perfeita dos botões, são colocadas à venda de imediato. É claro, com a observação se não tem sintomas de vírus, tá? Já na parte de enxertia, que é a replicação clone de exemplares, é importante ter alguns protocolos que pessoas que comercializam plantas às vezes não seguem esses protocolos importantíssimos na replicação. E um dos protocolos nossos aqui sempre é a observação contínua do desenvolvimento das plantas, né? Sabemos também que o sintoma do vírus do mosaico, às vezes ele é mascarado, ele é assintomático na planta. Porém, em qualquer momento de estresse, essa planta pode trazer, apresentar esses sintomas, né? O mosaico nas folhas, as manchas nas flores, má formação das folhas e desenvolvimento lento da planta em si. Então, essas são algumas observações que a gente tem constatado quando ocorre algum procedimento errado na replicação de algum exemplar que tem os sintomas do vírus, né? E aí a gente acaba descartando essas plantas porque a gente não quer fazer a propagação de exemplares com tais características. Então, no momento da Riana, na sua floração lá em agosto de 2020, a gente conseguiu montar um matrizeiro de 38 plantas na época, né? Então, de uma única planta pequena, a gente conseguiu maximizar isso, réplicas de 38 exemplares. Esses exemplares entraram num estado de observação contínua. Por que a observação? Primeiro, né, a escolha dos porta-enxertos, né, os conhecidos cavalos. É importante que todos os cavalos utilizados no matrizeiro sejam cavalos sadios, né? Cavalos que nunca foram utilizados ou refeito enxerto em cima de enxerto, ou cavalo que não pegou enxerto vai ser utilizado. Não, a gente descarta qualquer tipo de
de procedimento que venha reutilizar plantas para enxertia, né? Então, se não pegou um enxerto ali, a gente já está descartando aquele cavalo. É um desperdício? É um desperdício, mas a gente já sabe que tem alguma coisa ali que não ajudou no procedimento de enxertia. Até porque o nosso sucesso de enxertia ultimamente, a gente tem monitorado aqui, a faixa de percentual de pegamento é 95%. Então, o que não pega é porque deu alguma podridão no enxerto, deu uma podridão na ponteira ali da planta do cavalo. Então, a gente acaba descartando a planta toda, não reutiliza essa planta. Então, desses 38 exemplares que a gente conseguiu replicar, montar o nosso matrizeiro, né, nós conseguimos monitorar todas essas plantas no seu desenvolvimento, observando folhas, que é o principal destaque, onde os sintomas do vírus do mosaico aparecem, como também algumas dessas plantas, né, do matrizeiro, nós deixamos sempre um galho ou uma brotação do cavalo para ser monitorado junto, sobre se essa planta vai herdar alguma característica do hospedeiro, né, do enxerto, do cavaleiro que foi colocado em cima desse cavalo, né? Então, essa observação, esse procedimento a gente também realiza na montagem do nosso matrizeiro, observar as brotações do cavalo, se está herdando alguma característica do cavaleiro. Se herdar alguma característica, alguma coisa tem de errado aí nessa planta, tá? Então, essa é uma importante observação que a gente realiza. Outra observação importante é nas folhas, né? Se as folhas elas começarem a apresentar coloração diferente, né? Verde em tons de verde mais claro, tons de verde mais escuro, manchas, né? Que lembram um mosaico nessa folhagem, e as bordas também dessas folhagens começar a apresentar má formação, tortas, assim por diante, é um alerta de ser observado que ali está presente algum vírus, tá? No entanto, a gente não pode afirmar qual é o vírus que está presente na rosa do deserto, porque hoje, em todas as culturas, existe um vírus determinado para aquela cultura. Então, tem o vírus do mosaico específico para o tomate, o vírus do mosaico específico para o fumo, o vírus do mosaico específico para o trigo. Então, assim, tem uma série de vírus aí em cultivares aí que hoje está presente, né, no Brasil, como no resto do mundo, que está sujeito a ter os sintomas do VM, tá? Então, essa observação nas 38 plantas não ocorreram, tá? Quando a gente montou o nosso matrizeiro. No entanto, né, a gente fechou uma parceria com a Estância Vitória para maximizar a nossa produção de exemplares da Rihanna. Até então, a gente disponibilizou para a Estância Vitória, desses 38, a gente disponibilizou 20 plantas para a Estância Vitória e as 18 ficaram conosco, onde a gente conseguiu maximizar 1.000 exemplares de replicação desse matrizeiro de 18 plantas, e a Estância Vitória também conseguiu maximizar mais 1.000 plantas a serem entregues para nós, né? Então, a primeiro momento, nós colocamos aí no mercado aí, cerca de 2.000 exemplares de Rihanna. E ainda a gente tem alguns exemplares ainda desse lote. Estão enormes aqui no fundo, mas são desse lote. No entanto, é importante destacar, mas vocês colocaram para terceiros produzir os exemplares. Porém, a gente segue um protocolo e eles também seguem, né? O protocolo lá deles, né,
mudas de sementeiras que nunca foram utilizadas, igual nós, né? As matrizes que eles utilizaram para corte foram matrizes que nós fornecemos, né? Então matrizes sadias, né? Materiais que eles utilizam para enxertia são descartáveis, igual que a gente utiliza aqui. No entanto, antes de nós recebermos esse lote de plantas da Estância Vitória, nós fizemos uma visita de 2 dias no cultivo da Estância Vitória, específico para fazer o monitoramento dos exemplares que a Estância Vitória iria nos entregar. E aonde a gente constatou nem os matrizeiros que a gente disponibilizou para eles, que continuaram com eles até hoje, e como as plantas que iriam ser entregues para nós haviam sintomas de vírus do mosaico. Então, assim, é importante destacar que nessa primeira remessa de exemplares da Rihanna, colocado no mercado, não tinham sintomas do vírus do mosaico. O que tem acontecido muito, que a gente tem percebido, eu e a Cássia aqui, quando recebe fotos de floração da Rihanna, já está ela contaminada. Pessoal, essa questão que o Rodrigo falou aí, da nossa parceria com a Estância Vitória, eles foram bem cuidadosos, né? E antes, nessa visita que a gente fez, a gente constatou, a gente observou, a gente fez uma observação bem minuciosa para poder disponibilizar exemplar para vocês, esses exemplares para vocês. E aí, depois que esses exemplares, depois que pulverizou, né, que foram 2.000 exemplares, com alguns retornos que nós tivemos, nós observamos que em alguns locais o pessoal não teve esse cuidado. Então, é isso que a gente quer conversar com vocês assim, porque é muito importante esse cuidado minucioso na replicação, os materiais serem... O Rodrigo vai falar para vocês, os materiais esterilizados, tá? Tem gente que acha que isso não que isso é uma coisa, né? Mas não é muito importante, é muito sério, né? Porque a gente trabalha de uma forma séria, então a gente precisa esclarecer para vocês também terem esse tipo de cuidado, tanto no cultivo, quem é produtor, como o pessoal de casa, né? Na hora de podar, né? Na poda de casa. Às vezes a pessoa nem trabalha com venda de rosa do deserto, mas ela vai fazer aquela, vou podar a minha planta. Esse é o momento que tem que ter o cuidado. Vamos lá, então, voltando falando sobre a nossa parceria com a Estância Vitória, né? Os exemplares que foram entregues foram minuciados um a um com esse cuidado, né? Porque a gente quer e conseguimos, né? Entregar plantas sadias, né? A gente quer que o cliente receba lá do outro lado, seja o cliente aqui da nossa cidade de Barra do Bugres, como cliente, por exemplo, lá da ilha de Fernando de Noronha, que a gente fez o envio de plantas, receba uma planta sadia, sem nenhum sintoma, que essa planta não apresente deformidade na construção das suas flores, que a sua planta cresça normalmente e que as folhas ali não apresentem essas características do vírus, né? Então, a partir do momento que a gente colocou essas plantas no mercado, a gente já sabia que muitos iriam adquirir a Rihanna, né? E por isso que a gente fez um lote tão grande de plantas para aproveitar o momento, que é uma flor extremamente linda. Aqueles que têm sabem o valor da flor que tem no seu jardim, né? A gente aproveitou o momento de maximizar essa produção da Rihanna e receber isso para a gente colocar à venda para atender os nossos clientes aqui da Centro-Oeste Rosa do Deserto, né? Porém, a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde as pessoas não iriam ter os cuidados, não têm as informações acessíveis sobre o manejo correto com a rosa do deserto.
e estariam contaminando a rosa do deserto e colocando esse exemplar à venda novamente, né? Porém, aí chegaria a respingar falando que não, essa planta lá da Centro-Oeste é contaminada. E não é assim, não é assim. A Rihanna não é contaminada de origem por nós. A Rihanna não possui o vírus do mosaico. E aí entra os cuidados, né? Os cuidados com as plantas que a gente sempre destaca com os nossos clientes, né? Há vários fatores que podem proporcionar a propagação do vírus do mosaico. A poda, a Cássia mencionou aqui. Basta você, por exemplo, utilizar o mesmo material cortante de um exemplar no outro, e se o primeiro exemplar estava contaminado com vírus, os demais exemplares estão sujeitos à contaminação desse vírus e vão herdar o vírus do mosaico na sua estrutura. Por isso que eu falei, parece que é algo bobo, mas não é. É um dos casos mais recorrentes, mais comuns que acontecem. Então, por isso que a informação tem que chegar, né, chegar para cada cliente, porque senão isso vai vir a acontecer com outros exemplares. E é isso que a gente não quer. Então, assim, o exemplar da poda é um exemplar muito fácil de a gente estar relacionando aqui, né? A poda tem os seus cuidados. É necessário utilizar materiais esterilizados, de preferência que sejam materiais descartáveis, que você não venha utilizar novamente ele, né? Esterilizar esse material, então esses cuidados devem ser levados a sério. E muita gente acha que não, cortou um galho, vai lá, corta outro, pega outra planta e sai cortando, acha que é normal fazer poda em rosa do deserto, né? Às vezes o normal, a pessoa não está percebendo que está propagando o vírus do mosaico aí, dentro da sua própria coleção, dentro do seu próprio jardim, por causa de uma planta que estava contaminada e essa planta não apresentava os sintomas do vírus do mosaico, né? Então, assim, outros aspectos também que são importantes, né, é referente ao controle de pragas, é o cuidado com a sua planta. Hoje nós temos alguns insetos que atacam as rosas do deserto, que são vetores de doenças, que transmitem também o vírus do mosaico. Então imagine você aí que tenha no seu jardim várias rosas do deserto, mas, por exemplo, tem um exemplar específico, né, que adquiriu, que acha bonito e sabe que aquele exemplar tem o vírus do mosaico, mas está ali dentro do seu jardim, né? E aí você não tem um controle de pragas corretamente no seu jardim. E aí basta um inseto sugador ir naquela planta e passar para as demais plantas, né? O percevejo é um. O percevejo, na época de chuva, aqui no nosso estado, ele aparece de monte nas rosas do deserto. Gostam de flores, gostam de vagens, e às vezes vai lá no galho da sua planta, faz uma perfuração, e aí assim esse percevejo vai para outra e acaba contaminando, né? Então esse é um exemplo, né? Os ácaros, o ácaro ele só faz a raspagem da folha. Não, ele também é um vetor de contaminação de vírus, tá? Existem aí publicações que colocam o ácaro como também vetor. Tem mosca branca, tem besouro, tem pulgão, tem cochonilha. Você está falando, todos os insetos aí que tem em rosa do deserto são vetores? Não especificamente que sejam vetores para a rosa do deserto, mas em outras cultivares, né, eles são. Eles têm o potencial de transmitir o vírus do mosaico. Então, para a rosa do deserto, é importante ter esse controle de pragas,
para que isso não aconteça. Imagine você adquirir várias plantas que no decorrer do ano não tinha nenhum sintoma do vírus do mosaico, mas só aquele exemplar ali no seu jardim apresentava o sintoma do vírus, mas você não fez o preventivo correto de pragas, e aí as pragas acabaram contaminando o restante da sua coleção. Então esse é um aspecto que a gente gosta de abordar também, a questão do preventivo aí. Outro aspecto também a gente tem visto que muita gente gosta de realizar polinização, né? A polinização de flores aí, quer trazer exemplares exóticos, quer pegar o exemplar a Kaleidoscope, quer pegar a Barbiguel, quer pegar a Patuma Splash. Eu estou falando alguns exemplares aqui que a gente sabe que tem o vírus do mosaico, tá? A gente não tem esses exemplares na coleção. Já descartamos, tivemos, recebemos, observamos, descartamos os exemplares. No momento que você realiza a polinização dessas flores contaminadas, né, você acaba proporcionando uma chance das sementes herdarem o vírus junto. Ah, mas isso pode acontecer? Pode, né? Como em outras cultivares, né? O mesmo relato, por exemplo, para nós seres humanos, né? O pai ou a mãe que tem um vírus da herpes pode passar esse vírus para o filho que vai ser gerado, né? Então, assim, são situações que a gente tem que ter cuidados, né? Então, na hora da polinização, tentar evitar não polinizar plantas que têm os sintomas do vírus, para não propagar exemplares com essa característica. E aí você só vai perceber que aquele exemplar, aquela sementinha tem os sintomas do vírus ou não, no momento que germinar, começar a desenvolver a planta e começar a sair as folhagens. Você vai começar a observar que tem algo errado naquela mudinha que veio de uma semente polinizada de uma flor que o pai ou a mãe tinham o vírus do mosaico. Então é importante esses cuidados também na polinização. Outro aspecto também importante, que às vezes algumas pessoas acabam realizando, né, a reutilização de substrato, né? Então, assim, poucos aí falam sobre esse cuidado sobre reutilização de substrato. Uma vez que uma planta ali, né, eu vou descartar minhas plantas do meu jardim que tem sintomas do vírus do mosaico, mas eu não quero perder o substrato, eu quero utilizar, eu vou guardar esse substrato e vou reutilizá-lo. O substrato, há periódicos científicos que ele também fica contaminado. Outras cultivares vier a ser utilizado, esse substrato vai acabar herdando também, tendo a possibilidade, não herdando, tendo a possibilidade de serem contaminadas. Então é importante que também o substrato ele seja descartado, tá? Então são cuidados, protocolos, né, que precisam ser levados em conta para que as plantas não herdem essas características, né? É bonito ver uma flor lá, a TH4, a TW4, naquela intensidade do rosa, absoluto fraco ou absoluto mais escuro que a TW4, sem aquele risco lá, sem aquela manchazinha que parece que está desbotada, caiu uma quiboa, né? É interessante ver a coloração viva da flor, né? E não manchada. Deixa eu fazer um adendo nessa questão aí, gente. Outra coisa também, eu gostaria que vocês tivessem também um respeito por trás do trabalho de cada um, porque para chegar nessa coloração, para chegar o exemplo que o Rodrigo deu da TH4, da TW4, né, da Patuma, que o pessoal gosta muito, todo um trabalho que teve por trás para chegar nessa coloração, né, cruzamento para chegar
naquela coloração. E aí, vira uma pessoa em cima e... Entendeu? Tem isso também. Pensem um pouquinho. Outro ponto importante a ser mencionado, eu fiz até algumas observações que eu gostaria de estar passando aqui, porque eu vou deixar salvo isso aqui, que pelo menos os nossos clientes, colecionadores, os amigos que são próximos, né, assistam aí depois. Outra questão também importante é que as plantas, as rosas do deserto, elas são assintomáticas, tá? Em um momento ela pode vir apresentar os sintomas do vírus, achando que é uma deficiência nutricional. As folhas estão feias, eu vou reforçar a adubação dela e as novas folhas já não vão apresentar. É importante essa observação. As novas folhas não vão apresentar, mas as folhas antigas que continuam na planta vão continuar com sintomas. Um olho bem clínico vai observar isso. Folhas antigas, elas não saem o mosaico, elas continuam lá. As folhas novas, se você reforçou a adubação para mascarar o mosaico, as folhas novas tudo bem, vai vir sem esses sintomas. Mas as folhas antigas não. Só se você for lá e tirar para ocultar esse sintoma na planta. Então, assim, é importante isso também, tá? Há plantas assintomáticas, que em algum momento elas apresentam sintomas do vírus do mosaico, por algum estresse. Né? Esse estresse por falta de nutriente, esse estresse através de uma poda, o estresse por uma fitotoxicidade, errou na utilização de algum produto químico na planta para combater um fungo ou um inseticida, né? Por falta de água ou um substrato incorreto. Então, tudo isso pode acontecer de a planta apresentar os sintomas do vírus, né? Outras plantas não, de cara você já olha, nossa, é virótica a planta, porque não adianta reforçar a adubação, mudar de substrato, as folhas sempre vão aparecer os sintomas. Então, outro adendo que eu coloco aqui é a questão das plantas assintomáticas. É importante que vocês observem as plantas de vocês aí. E o mais importante é rastrear as plantas que vocês têm aí, né? Então, por exemplo, por que você está falando rastrear as plantas? Né? Então, no momento que você adquiriu um exemplar da Centro-Oeste Rosa do Deserto, né, e que esse exemplar lá na frente começa a manifestar uns sintomas, você sabe com quem recorrer sobre o problema. Quando você não tem esse cuidado de saber de onde você está adquirindo a planta, você não consegue depois fazer uma reclamação da origem dessa planta. Então, assim, é importante isso, né? Esse acompanhamento da onde que está vindo essa planta, né? Às vezes, por exemplo, tem vários vendedores de rosa do deserto que apenas são vendedores de rosa do deserto. Eles não são produtores. E às vezes ele está pegando a planta para fazer a revenda da planta. E aí, por detrás, tem um produtor que às vezes não tem um cuidado, né? E aí esse vendedor não conhece nada sobre rosa do deserto, não conhece nada sobre vírus do mosaico, e ele está comercializando, né? Então é importante essa questão de rastrear da onde vocês estão pegando a planta de vocês. E às vezes, a partir do momento que vocês rastreiam da onde é a fonte de origem, a partir daquele momento vocês podem abrir um alerta. Opa, esse produtor, será que ele está tendo cuidado em replicar as plantas para colocar no comércio, né? Será que esse produtor ele não pegou uma matriz ou uma planta já contaminada e ele não soube cuidar da replicação, ou ele não tem a informação sobre o vírus do mosaico e está replicando para os seus clientes, né? Então, assim, é importante a questão do rastreamento da planta, né? Saber de onde que está vindo. Então, assim, nosso momento aqui era de passar
essas informações sobre a Rihanna, um pouquinho do nosso protocolo, né, de cuidado com as plantas aqui. Depois eu posso até depois fazer um vídeo, aí no caso esse vídeo não consegue ser hospedado no Instagram, que fica muito longo, aí, no caso vai ter que ser no canal lá do Facebook, um pouco do nosso protocolo sobre replicação de plantas, que acho que é importante, né, para aqueles que querem entrar no comércio de rosa do deserto, ter um pouquinho dessa preocupação sobre replicação, né, porque às vezes a rosa do deserto ela te maximiza flores bonitas no momento, mas se o terceiro lá na frente pegar essa planta aí e não ter os cuidados, né, essa planta vai estar contaminada. E não é isso que a gente quer. Então, por exemplo, várias plantas que a gente já colocou no mercado hoje, com a identificação, com a inicial CO, né, a gente, por incrível que pareça, né, a gente sempre tem observado as florações para saber se a planta está contaminada ou não. Só de olhar na flor, a gente sabe se o exemplar está sadio ou não. Mas por que isso? É experiência, é anos de observação de flores, né, que a gente já tem aqui, o comércio de plantas também, né? Então a gente já consegue observar só pela floração, né, se o exemplar está sadio ou não. Pessoal, para quem manda mensagem, para quem procura com alguns exemplares específicos, eu vou deixar aqui para quem a gente ainda não falou. A gente não trabalha, a gente não vai trabalhar com exemplares que apresentem esse sintoma, tá? Isso aí foi uma coisa que eu e o Rodrigo a gente não vai trabalhar. Então, nem adianta mandarem mensagem com estes IDs específicos. Isso é importante, porque a gente tem grupo no WhatsApp e às vezes o pessoal fala, você tem tal exemplar, né? A gente olha assim, eu pra cá, então, né? O que eu vou dar de resposta pro cliente? Falar bem assim, não tem, né? Mas por que não tem? A gente já recebeu, já analisou a planta, era uma planta virótica. E ela está circulando no Brasil, é um exemplar virótico, né? E o pessoal busca adquirir plantas viróticas por causa da característica da flor. E a gente não quer trabalhar com isso, né? É uma planta que é suscetível a contaminar todo o restante de plantas de uma coleção que a gente tem aqui, que a gente não quer trabalhar com esse tipo de exemplares, tá? Então hoje no mercado tem vários aí exemplares que estão sendo comercializados, sim, com sintomas do vírus do mosaico, só para agradar a expectativa de floração de clientes aí, tá? Então, esse momento aqui já está ficando um pouquinho extenso, né? Foi para falar um pouquinho da Rihanna, né? Desmistificar sobre o assunto que levantaram aí, né? Que a Rihanna, todas as Rihannas, essa foi a afirmação, que a queridinha do momento, todas as Rihannas tinham vírus do mosaico, né? Então essa afirmação é extremamente equivocada, né? Errônea, por falta de informação, né? E eu quero aqui virar a câmera novamente para mostrar a matriz Rihanna, né? E as folhas, né? Do exemplar aqui. A gente vai colocar ela aqui em cima da mesa aqui para vocês verem, tá? Essa aqui é a matriz de sementeira da Rihanna, tá bom? Cadê o... Peraí, só um pouquinho, gente. Ó. Vira aqui, ó. De baixo. Pra vocês verem. Gente, o único corte foi esse aqui, ó. O único corte dela. Olha aqui pra vocês verem.
limpinha, limpinha. Bom, em um único corte nós, né, aqui, em parceria com a Estância Vitórias, conseguimos levar esse exemplar, né, da Rihanna para muito jardim aí. E aqueles que têm um exemplar da Rihanna na sua coleção, sabe do potencial de floração que esse exemplar desenvolvimento, tem, né? né? De crescimento, não é uma planta de crescimento lento, como várias outras no mercado aí que às vezes tem a flor bonita, mas desenvolve muito lento, né? É um exemplar realmente diferenciado, né? É um exemplar, quem tem sabe desse potencial aí, tá? Ao pessoal que está online aí, eu agradeço todos imensamente de coração que nos acompanharam desde o início, as nossas falas aí. Qualquer dúvida os também, clientes, né? aí que mandaram mensagem, a gente não fez leitura de comentários nenhum aqui. Tá? Pessoal, vocês podem mandar no link da bio, no WhatsApp também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem enviar, que a gente vai respondendo, né? Conforme vai dando, a gente vai respondendo. E quem ainda não tem a Rihanna, que quer adquirir seu exemplar, já vou vender o peixe, né, gente? A gente ainda tem alguns exemplares dela, estão lindas, tá? Então, e sem falar, né, Fernando, que tá com desconto, né? Elas estão lindas. Então, me chamem no WhatsApp, ou eu ou o Rodrigo, que a gente vai estar atendendo todos vocês. Obrigada pela confiança, aos nossos clientes que nos acompanham, a vocês que nos acompanham aqui. A gente quis fazer essa live para trocar um pouco de informação, né, para poder esclarecer alguns pontos, principalmente sobre a Rihanna, e trocar informações sobre o vírus, né, que às vezes parece ser pouco, mas é informação importante. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, né, a gente sempre aí Sempre que possível a gente está ajudando, gente. A gente está ajudando. Deixem as mensagens, pode deixar mensagem no direct. Às vezes alguns clientes mandam mensagem, a gente demora para responder, mas acaba respondendo no momento que a gente tem um tempinho de atender aqui nas redes sociais, tá? No mais aí, espero que todas as flores de vocês estejam bem cuidadas aí, que tragam várias flores. Gente, vamos, né? Agora vai vir um tempo de estiagem, né? Então, lembrem-se que o substrato tem que estar úmido. Cuidem das suas plantas, porque a gente está chegando na época do ápice de floração delas. E compartilhem conosco as florações de vocês, que a gente adora ver. Um abraço, pessoal.